Capítulo 7. Das provas do casamento. Artigo 1543. O casamento celebrado no Brasil prova-se pela certidão do registro. Parágrafo único. Justificada a falta ou perda do registro civil, é admissível qualquer outra espécie de prova. Artigo 1544. O casamento de brasileiro celebrado no estrangeiro perante as respectivas autoridades ou os cônsules brasileiros deverá ser registrado em 180 dias a contar da volta de um ou de ambos os cônjuges ao Brasil no cartório do respectivo domicílio ou, em sua falta, no primeiro ofício da capital do estado em que passarem a residir. Artigo 1545. O casamento de pessoas que na posse do estado de casadas não possam manifestar vontade ou tenham falecido não se pode contestar em prejuízo da prole comum, salvo mediante certidão do registro civil que prove que já era casada alguma delas quando contraiu o casamento impugnado. Artigo 1546. Quando a prova da celebração legal do casamento resultar de processo judicial, o registro da sentença no livro do registro civil produzirá, tanto no que toca aos cônjuges como no que respeita aos filhos, todos os efeitos civis desde a data do casamento. Artigo 1547. Na dúvida entre as provas favoráveis e contrárias, julgar-se-á pelo casamento, se os cônjuges cujo casamento se impugna viverem ou tiverem vivido na posse do estado de casados. Capítulo 8. Da invalidade do casamento. Artigo 1548. É nulo o casamento contraído. 1. Pelo enfermo mental sem o necessário discernimento para os atos da vida civil. 2. Por infringência de impedimento. Artigo 1549. A decretação de nulidade de casamento pelos motivos previstos no artigo antecedente pode ser promovida mediante ação direta por qualquer interessado ou pelo Ministério Público. Artigo 1550. É anulável o casamento. 1. De quem não completou a idade mínima para casar. 2. Do menor em idade núbio, quando não autorizado por seu representante legal. 3. Por vício da vontade, nos termos dos artigos 1556 a 1558. 4. Do incapaz de consentir ou manifestar de modo inequívoco o consentimento. 5. Realizado pelo mandatário sem que ele ou outro contraente soubesse da revogação do mandato e não sobrevindo coabitação entre os cônjuges. 6. Por incompetência da autoridade celebrante. Parágrafo único. Equipara-se a revogação à invalidade do mandato judicialmente decretada. Artigo 1551. Não se anulará por motivo de idade o casamento de que resultou gravidez. Artigo 1552. A anulação do casamento dos menores de 16 anos será requerida: 1. Pelo próprio cônjuge menor. 2. Por seus representantes legais. 3. Por seus ascendentes. Artigo 1553. O menor que não atingiu a idade núbil poderá, depois de completá-la, confirmar seu casamento com autorização de seus representantes legais, se necessária, ou com suprimento judicial. Artigo 1554. Subsiste o casamento celebrado por aquele que, sem possuir a competência exigida na lei, exercer publicamente as funções de juiz de casamentos, e nessa qualidade tiver registrado o ato no registro civil. Artigo 1555. O casamento do menor em idade núbil, quando não autorizado por seu representante legal, só poderá ser anulado se a ação for proposta em 180 dias por iniciativa do incapaz, ao deixar de sê-lo, de seus representantes legais ou de seus herdeiros necessários. Parágrafo 1º. O prazo estabelecido neste artigo será contado do dia em que cessou a incapacidade no primeiro caso, a partir do casamento no segundo e no terceiro da morte do incapaz. Parágrafo 2º. Não se anulará o casamento quando à sua celebração houverem assistido os representantes legais do incapaz ou tiverem, por qualquer modo, manifestado sua aprovação. Artigo 1556.
O casamento pode ser anulado por vício da vontade se houve por parte de um dos nubentes, ao consentir, erro essencial quanto à pessoa do outro. Artigo 1557. Considera-se erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge: 1. O que diz respeito à sua identidade, sua honra e boa fama, sendo esse erro tal que o seu conhecimento ulterior torne insuportável a vida em comum ao cônjuge enganado. 2. A ignorância de crime anterior ao casamento que, por sua natureza, torne insuportável a vida conjugal. 3. A ignorância anterior ao casamento de defeito físico irremediável ou de moléstia grave e transmissível pelo contágio ou herança capaz de pôr em risco a saúde do outro cônjuge ou de sua descendência. 4. A ignorância anterior ao casamento de doença mental grave que, por sua natureza, torne insuportável a vida em comum ao cônjuge enganado. Artigo 1558. É anulável o casamento em virtude de coação quando o consentimento de um ou de ambos os cônjuges houver sido captado mediante fundado temor de mal considerável e iminente para a vida, a saúde e a honra, sua ou de seus familiares. Artigo 1559. Somente o cônjuge que incidiu em erro ou sofreu coação pode demandar a anulação do casamento, mas a coabitação, havendo ciência do vício, valida o ato, ressalvadas as hipóteses dos incisos 3 e 4 do artigo 1557. Artigo 1560. O prazo para ser intentada a ação de anulação do casamento, a contar da data de celebração, é de 1. 180 dias, no caso do inciso 4 do artigo 1550. 2. 2 anos, se incompetente a autoridade celebrante. 3. 3 anos, nos casos dos incisos 1 a 4 do artigo 1557. 4. 4 anos, se houver coação. Parágrafo 1º. Extingue-se em 180 dias o direito de anular o casamento dos menores de 16 anos, contado o prazo para o menor do dia em que perfez essa idade, e da data do casamento para seus representantes legais ou ascendentes. Parágrafo 2º. Na hipótese do inciso 5 do artigo 1550, o prazo para anulação do casamento é de 180 dias, a partir da data em que o mandante tiver conhecimento da celebração. Artigo 1561. Embora anulável ou mesmo nulo se contraído de boa-fé por ambos os cônjuges, o casamento em relação a estes como aos filhos produz todos os efeitos até o dia da sentença anulatória. Parágrafo 1º. Se um dos cônjuges estava de boa-fé ao celebrar o casamento, os seus efeitos civis só a ele e aos filhos aproveitarão. Parágrafo 2º. Se ambos os cônjuges estavam de má-fé ao celebrar o casamento, os seus efeitos civis só aos filhos aproveitarão. Artigo 1562. Antes de mover a ação de nulidade do casamento, a de anulação, a de separação judicial, a de divórcio direto ou a de dissolução de união estável, poderá requerer a parte, comprovando sua necessidade, a separação de corpos, que será concedida pelo juiz com a possível brevidade. Artigo 1563. A sentença que decretar a nulidade do casamento retroagirá à data da sua celebração, sem prejudicar a aquisição de direitos a título oneroso por terceiros de boa-fé, nem a resultante de sentença transitada em julgado. Artigo 1564. Quando o casamento for anulado por culpa de um dos cônjuges, este incorrerá: 1. Na perda de todas as vantagens havidas do cônjuge inocente. 2. Na obrigação de cumprir as promessas que lhe fez no contrato antinupcial. Capítulo 9. Da eficácia do casamento. Artigo 1565. Pelo casamento, homem e mulher assumem mutuamente a condição de consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da família. Parágrafo 1º. Qualquer dos nubentes, querendo,
poderá acrescer ao seu o sobrenome do outro. Parágrafo 2º. O planejamento familiar é de livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e financeiros para o exercício desse direito, vedado qualquer tipo de coerção por parte de instituições privadas ou públicas. Artigo 1566. São deveres de ambos os cônjuges: 1. Fidelidade recíproca. 2. Vida em comum, no domicílio conjugal. 3. Mútua assistência. 4. Sustento, guarda e educação dos filhos. 5. Respeito e consideração mútuos. Artigo 1567. A direção da sociedade conjugal será exercida em colaboração pelo marido e pela mulher, sempre no interesse do casal e dos filhos. Parágrafo único. Havendo divergência, qualquer dos cônjuges poderá recorrer ao juiz, que decidirá tendo em consideração aqueles interesses. Artigo 1568. Os cônjuges são obrigados a concorrer, na proporção de seus bens e dos rendimentos do trabalho, para o sustento da família e a educação dos filhos, qualquer que seja o regime patrimonial. Artigo 1569. O domicílio do casal será escolhido por ambos os cônjuges, mas um e outro podem ausentar-se do domicílio conjugal para atender a encargos públicos, ao exercício de sua profissão ou a interesses particulares relevantes. Artigo 1570. Se qualquer dos cônjuges estiver em lugar remoto ou não sabido, encarcerado por mais de 180 dias, interditado judicialmente ou privado episodicamente de consciência em virtude de enfermidade ou de acidente, o outro exercerá com exclusividade a direção da família, cabendo-lhe a administração dos bens.